Isso aí. Toda vez que alguém me pede pra falar qualquer coisa, eu fico sem saber o que falar. E eu sempre acho que eu tenho muita coisa pra falar, assim. Ai, pois é, triste. Estudante de jornalismo, modelo, atriz, manequim. Da Globo. Porque é tudo culpa do professor Linguini. Tá, e aí, hein? Vamos pra reunião? Bom dia, ouvintes da Rádio Unicinos FM. Eu sou Natália Collor e o Reunião de Pauta de hoje começa ao som de Foo Fighters, com a música Learn to Fly. Aqui você confere as principais novidades da comunicação. Para o programa deste sábado, dia 18 de junho, tem a companhia dos colegas Cassiano Cardoso. Bom dia. E Joellen Soares. Olá, bom dia. E o nosso convidado de hoje é o advogado e jornalista Marco Chagas. Em março, o coletivo de mulheres do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Distrito Federal realizou uma pesquisa que tinha como foco analisar a desigualdade de gênero no jornalismo. O resultado, publicado este mês, mostrou que 77% das profissionais relatou alguma forma de assédio durante a jornada de trabalho. A pesquisa foi divulgada na mesma semana que a repórter do portal IG acusou o cantor Biel de assédio durante uma entrevista. O cantor usou palavras de cunho machista e ofensivas, respondendo às perguntas dessa jornalista. Bom, Marco, como advogado e jornalista, como você avalia esses processos relacionados ao assédio em local de trabalho? Em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer falar para a emissora de vocês, da Unicinos, do qual eu sou muito saudoso por ter feito 2 faculdades na Unicinos, do qual tenho grandes lembranças, jornalismo e direito. Quanto à matéria em questão, eu diria que o assédio moral, ele adentra na questão dos jornalistas, mas ele é uma anomalia que atinge todas as trabalhadoras de todas as categorias profissionais, em razão do conteúdo machista da nossa sociedade. E quando eu digo machista, inclusive em relação a mulheres. Mulheres machistas, homens machistas, mas é óbvio que a predominância de homens machistas é pior. Assediando, cultuando. E a questão do assédio moral, ela tem 2 aspectos que eu entendo que é importante frisar para os ouvintes. A questão macular de tudo, que seria o gênero, seria o dano moral. O dano moral é um dano causado pela aflição da alma, é a dor da alma, é o constrangimento que a ação de terceiro causa na gente. Esses danos morais, que é elencado na nossa Constituição e no Código Civil, ele tem 2 basilares, 2 espécies. O primeiro é o assédio moral e o segundo é o assédio sexual. O assédio moral é quando o indivíduo desqualifica a pessoa, a mulher, em razão de sexo, em razão de cor, em função de religião, em razão de opção sexual, né? E isso é grave, com deboches quanto à altura da pessoa, quanto ao peso da pessoa, quanto ao fato dela usar óculos ou não, quanto ao fato dela ser alta ou baixa, quanto ela estar fora do que os preceitos sociais de beleza prevêem ou não prevêem. E o assédio moral, ele é grave também, que pode ser praticado, que é praticado nas redações, no ambiente de trabalho, não só pela chefia, mas um próprio colega, quando pratica um assédio sexual em relação a uma pessoa, ele está, mesmo que esse colega não seja o empregador, e não seja o gestor, o gerente, o empregador também é responsável, porque ele deve punir essa pessoa, ele deve advertir essa pessoa, e se for o caso, demitir essa pessoa por justa causa, que isso é uma atitude totalmente desqualificada. O que eu indico para as pessoas é que esse tipo de anomalia, a dificuldade do assediador é que o assediador ele pratica o assédio em ambiente fechado.
eu e, por exemplo, a apresentadora do programa. Então, não tem ninguém vendo. É muito difícil a prova. É muito complicada a prova. Porque a moça diz que eu pratiquei, eu digo que não pratiquei. Então, é uma prova muito difícil de ser feita. E, às vezes, a prova, o assédio, a cantada, ela é subliminar, que é pior ainda. É através de a sacadilha, de indireta. Então, às vezes, o assediador ele não é tão assintoso. Mas sendo assintoso ou não, sendo expressivo ou não, a macro é igual. O que eu lembro às pessoas é que esse assédio pode ser praticado, e eu já sei de casos, até em relação a homens, onde uma chefa faz isso. É mais raro isso acontecer, mas pode acontecer também, né? Uma chefa, ela assedia sexualmente o rapaz. É mais raro. 95% dos casos é o contrário. É a moça que é a vítima do crime, né? E essa questão, ela tem duas esferas, já que nós estamos tocando em crime. Ela tem uma esfera civil, que é um procedimento de danos assédio moral, assédio que é uma espécie, né? Ou assédio sexual, e que tem como gênero basilar o dano moral, que é esse constrangimento. E o aspecto criminal, que é crime também. Então, esse comportamento do assediador, ele tem duas consequências jurídicas. Uma na área civil, que é uma eventual indenização, e uma outra na área criminal, que é um procedimento criminal. Na área do direito do trabalho, em relação à redação, isso se aplica também aos colegas que praticam estágio também. É a mesma questão e o assédio é o mesmo não havendo o evento, diploma, registro e etc e tal. Para encerrar, o que eu queria dizer é o seguinte: o que eu advertiria às pessoas é procurem gravar essas questões. Aí nós vamos adentrar na questão da prova ilícita, porque tem um princípio penal que diz que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Isso é um absurdo, mas ninguém é obrigado a falar alguma coisa se saber que está gravando. E, obviamente, se a pessoa sabe que está gravando, ela não vai assediar. Mas mesmo nessa situação, eu recomendaria fazer essa gravação, porque pelo menos é um elemento de prova, né? Que o diga já a Lava Jato, né? O que estourou ontem no Brasil. O ex-presidente da Transpetro gravou o Sérgio Machado nessas condições. Então, com esse elemento de prova, e depois vai discutir se a prova é lícita, se a prova é ilícita porque, em tese, teria sido por meios ilegais, porque a pessoa não sabia que está gravando. Aí os alunos da Unicins vão dizer, mas se eu botar o gravador, ele não assedia. Pois é, mas então não tem como botar o gravador ele sabendo, que esconde o gravador e faz a prova. Enfim, seria isso que eu queria dar o meu recado para os alunos, apresentadores. Com certeza, Marco. Muito obrigada pela tua colaboração. Mas e vocês, colegas? O que vocês pensam sobre isso? Vocês já passaram por algum caso de assédio como futuros jornalistas ou algo do tipo? Eu tô já quase me formando, eu me formo no final deste ano. E sempre já fiz várias questões de matérias, reportagens, já trabalhei em 2 assessorias, mas nunca cheguei a esse ponto, assim, eu recebi elogios, já entrevistei vários homens e principalmente como o próprio Marco ressaltou, isso realmente acontece mais com mulheres. E eu queria ressaltar que isso é bem antigo. A gente está pesquisando questões desde 2012, que mulheres, as jornalistas já foram, lá no Egito, foram assediadas já, a questão de assédio moral, fora, então, do país. E com essa recente questão que aconteceu, o caso do Biel, muitos outros casos aconteceram. Dessa primeira, até a primeira jornalista, né, do IG, e depois já teve uma segunda. Mas, recentemente, a própria apresentadora Ana Maria Braga já também fez um comentário essa semana que sofreu um assédio. E como o próprio Marco destacou no programa, não dá para ver. Com certeza. E eu acho que até é bom coisas assim... Claro, não me interpretem mal, né? Não é bom nunca acontecer. Mas quando estoura algum caso desses, né? É bom porque parece que as pessoas se encorajam para falar sobre o assunto, né? E tu, Cassiano, como futuro jornalista homem... E ressaltando, né, até as hashtags. Teve o meu primeiro assédio. É verdade. E teve outro, amigo secreto. Que teve esses dois, que foram bem... Essas 2 hashtags que foram... Pesados, que na verdade são recados
temos a gurizada aí que não saca que o problema mesmo é nos homens e não nas mulheres, né? Isso é um grande problema, assim, que a gente vê. Mas o que eu vejo de importante nessa pesquisa mesmo é que ela surge... Eu tava analisando a matéria que o IG posta sobre o assédio do Biel a jornalista, sai no mesmo dia que a pesquisa, exatamente no mesmo dia. E isso parece que é juntar dois holofotes em algo que é muito importante, que as pessoas não notam e muitas vezes fecham os olhos para isso, sabe? Tem jornalista, principalmente na área do esporte. Tem vários casos, tem o próprio Diogo Olivier comentou quando ele esteve na palestra aqui na Unicinos que repórter mulher de jornalismo esportivo sofre assédio dos próprios jogadores. E, gente, se vocês pararem pra dirigentes, pensar, enfim. vocês lembram quantos casos aconteceram nos últimos anos, assim, de repórteres mulheres que estavam ali fazendo uma entrevista e aí passava um cara e passava a mão nela? Não sei se vocês lembram, mas acho que foi no ano passado que teve uma repórter que foi assediada ao vivo. Sim. Então, gente, imagina uma situação dessas. E parece, assim, que de uns tempos pra cá isso tenha se acentuado mais, ou de repente com todos esses movimentos que têm acontecido nos últimos tempos, parece que as pessoas se sentem na liberdade de fazer as coisas, sabe? É uma coisa meio absurda, assim, sendo que era pra ser o contrário, né? Era pra as pessoas cada vez mais se conscientizarem, mas o que mais me parece, assim, é que aumenta a cada dia, verdade, sabe? É um absurdo, Realmente tá bem complicado. Eu acho que é uma conscientização. A educação. Sim. Uma reeducação da sociedade como um todo, né? Um grande problema é isso. Mas quando estoura, por exemplo, um caso desses como o Biel, que é uma pessoa famosa, a gente tem que pensar que não é só... Porque muitas vezes a gente pensa que isso só acontece aqui fora, né? No mundo real. Mas imagina se uma pessoa que agora tá com todos os holofotes, que é o Biel, né? Que agora, não sei se vocês viram, mas aconteceu uma coisa atrás da outra pra ele, né? Sim, ele perdeu várias coisas. A música dele E pois saiu isso que eu ia comentar sobre punição, né? Porque chega um cara que acha que tem fama suficiente pra fazer o que ele quiser, tanto que fazer comentários assim de baixo calão pra essa repórter do IG. E aí, se tu percebe que o cara é totalmente sem noção, sabe? Sim, porque ele não tem uma assessoria de imprensa pra orientá-lo. Exato. Não tem nada, né? E tanto no dia que ele saiu o vídeo de desculpas, aconteceu da outra jornalista, não me lembro qual o segundo site, que ela também foi assediada por ele. Teve... Sim. Foi 2 casos, foram 2 casos. O Biel, assim, ele... Não sei o que aconteceu com ele, que ele resolveu cometer vários erros em sequência, né? Ou não sei se, de repente, ocorreu antes. Enfim, teve até um caso também de que teve um acidente de carro, sem prestar socorro. Enfim, é uma sucessão de erros, assim. Mas a questão de punição, ele perdeu a música na novela, ele perdeu de participar da tocha olímpica por causa das Olimpíadas. No Faustão, parece. Teve vários quadros que ele perdeu. Só que a gente pensa, e quem não é famoso? E as pessoas que estão fora disso? É uma jornalista trabalhando, né? E pior ainda, e as pessoas que estão do lado de fora ali, que cultuam isso todos os dias, indiretamente, para que esse tipo de coisa ocorra em todas as esferas da sociedade, sabe? A punição ao Biel era para ser um exemplo, mas o problema é que... Aí é que tá. É só o Biel? Não. Isso vai passar, daqui a pouco ele estoura outra música e aí esquecem, né, desse assunto. Mas o nosso foco também é os jornalistas, né, gente? Não vamos esquecer nós como futuros jornalistas. Porque eu sou uma futura jornalista também, né, Jo? Então, se a gente pensar que o mundo vai nos receber assim, sendo profissionais... Nós, como mulheres, já sofremos todos os dias. Nós, como profissionais, deveríamos estar ali na nossa jornada de trabalho sem que nada nos afetasse dessa maneira, né? E eu acho que até a jornalista, no relato dela, ela diz que ela saiu da entrevista, assim, atordoada, sentou no táxi e começou a chorar. Porque ela só depois caiu a ficha. E às vezes, enquanto a gente tá numa entrevista, a gente não percebe esses detalhes, assim, porque a gente tá tão concentrado no que a gente tá fazendo, sendo profissionais, que às vezes uma pessoa tá nos ofendendo e a gente não sabe. E que, segundo as fontes, são apenas brincadeiras. Só que são brincadeiras de mau gosto que podem acontecer casos piores. São brincadeiras que reforçam, né? Reforçam
machismo que tá encrostado na sociedade. É mais ou digamos menos assim. isso. Você tem razão. E vocês têm mais alguma coisa pra colocar, assim? Algum caso? Tu como homem, como tu vê essa situação? É um grande problema, gente. É que tu tem muitas colegas jornalistas mulheres. Sim, eu sou colega de... basicamente, assim, no Únicos lá são basicamente mulheres, né? Eu sou o único homem. E tenho o privilégio também de trabalhar com vocês, né? Que a cada dia mais, assim, a cada atitude, indiretamente até, às vezes eu mesmo, eu sou totalmente contra as atitudes machistas, mas indiretamente o homem sempre vai ser machista, sabe? É um grande problema, porque a gente vive dentro de um privilégio. O homem é um ser privilegiado dentro da sociedade. Isso é um grande problema, porque a gente não nota que tá sendo machista e tá sendo, sabe? Isso é um grande problema. É verdade. Mas é isso que o Marco nos disse também, né? Que é isso que o Marco nos disse, né? Que as coisas acontecem. Enfim. Bom, então agora a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa para curtir o som da banda Paramore com a música The Cold. Taking sides.
Estamos de volta com Reunião de Pauta e você acabou de ouvir a música The Cold, da banda Paramore. Na madrugada do último sábado, dia 11, 49 pessoas foram mortas em um ataque à boate gay em Orlando, nos Estados Unidos. Um homem armado entrou na danceteria e atirou em diversas pessoas, deixando também 53 feridos. Após a notícia repercutir pelo mundo, comentários maldosos e de baixo calão caíram nas redes. Alguns deles diziam que eles mereciam esse fim e que a morte foi pouco. Ameaças pelo Facebook e xingamentos são cada vez mais comuns pelas redes sociais. Mas vocês, colegas, o que vocês acham desses comentários, na minha opinião, bizarros que acontecem na internet? Bem complicado. Não só esses de Orlando, que aconteceu recentemente, mas outros. Até teve uma matéria do Diário Gaúcho que expôs realmente os comentários das pessoas de uma manifestação que teve em Porto Alegre. Eu achei muito bacana o Diário Gaúcho fazer isso pra mostrar os comentários das pessoas. Porque realmente tem cada comentário que é ridículo. Ridículo, né? E tu, Cassiano, o que tu acha? Por que as pessoas tomam essas iniciativas, assim, de partir pra internet pra xingar? O que tu acha? A gente sofre um grande problema, assim, que a gente vive numa democracia onde se fala muito da liberdade de expressão, né? E principalmente, assim, depois da ditadura militar no Brasil, a gente defende muito essa liberdade de expressão, mas tem um problema aí, porque a liberdade de expressão, ela vai até certo ponto. Tu não pode... A tua liberdade de expressão é até enquanto tu respeita alguém. A partir do momento que tu parte por desrespeito, liberdade de expressão vai pro espaço, pelo amor de Deus, né? Não existe isso. Então, eu acho que as pessoas estão utilizando essa brecha da liberdade de expressão em conjunto com as redes sociais, assim, com o crescimento imenso das redes sociais atualmente, né? Que acaba, assim, cultuando esse tipo de atitude e esse tipo de argumento, assim, essas coisas meio absurdas que a gente tem visto nos últimos tempos. Cheguei a ver até uma página na internet nessa última semana, falando que se a comunidade LGBT, ou enfim, o pessoal que estava lá na boate, se tivesse armado, não teria acontecido. Gente, teria acontecido algo pior, ia ter muito mais gente morta. É sabe? Verdade. Ou a questão, teve uma menina que gravou um Snapchat, que durante o tiroteio, no caso, a última música já começou com uns tiros. E daí as pessoas comentam, mas teve tempo de gravar um Snapchat. Tipo, gente, tá todo mundo aproveitando, não sabe o que vai acontecer, né? É que assim, me parece, não sei o que vocês acham, mas me parece que todo mundo tem opinião. E agora, como a internet, tu não vê o rosto da pessoa, sabe? Tipo, eu não tô na tua frente pra me defender, entendeu? Então a pessoa parece que se sente na liberdade de ir lá, entrar no perfil de outra pessoa, sabe? Pra às vezes falar coisas absurdas, sabe? Ou criar um perfil falso. Tem isso também, né? Parece que a liberdade na internet é a casa da mãe Joana, né? A internet deu uma liberdade, assim, meio... que as pessoas não estavam acostumadas, eu acho, assim. E nem preparadas, né? Preparadas principalmente, muito bem colocado. Como foi o caso, assim, da Thaís Araújo, né? Também teve ela... Enfim, não lembro, foi uma foto que ela postou assumindo os cachos, né? Que eu acho super importante também, esse tipo de atitude. De pessoas, assim, que foram lá, assim, começou a xingar ela, assim, uma coisa absurda, sabe? Preconceito a racial. A própria a Marju, do Jornal Nacional, ela também tava, porque ela se veste muito bem, e as pessoas começaram a xingar ela. Ela foi vítima também na questão da internet. E essa proximidade que o Facebook e o Twitter, principalmente, dessa proximidade que deu do povo às celebridades, assim, gerou essa coisa que a gente vê hoje, sabe? Se tu quer reclamar de tal boate, assim, sabe? Que boate tem uma atitude que tu não gosta, tu vai lá na página deles e fala. Eu fico pensando assim, ó, como será que era antes da internet? Será que as pessoas, sei lá, queriam reclamar de alguma coisa, ela mandava uma carta pra casa da celebridade, sabe? Pra ofender ela? Eram outros tempos. Eu não consigo imaginar. Né? E outra questão... As pessoas eram mais educadas? A questão recente também da Ana Hickman. O caso da Ana Hickman. Porque o cara, que no caso acabou morrendo, era muito apaixonado por ela, era um fã. Então, a loucura
também. É verdade. Sim, tem muito isso. E da ele loucura seguia também. nas redes sociais, botava coisas horríveis no Facebook. E, gente, olha só, eu faço isso, eu não sei vocês. Mas eu denuncio tudo no Facebook. Eu vejo Sim, o que ofensas, eu eu vejo, denuncio, o que eu mas não vejo de acontece coisa nada. estranha, assim, principalmente eu denuncio. Uma vez eu até... Recentemente, assim, eu vi uma galera, assim, se posicionando, assim, de uma forma mais extrema em relação a LGBT, assim. Eu tentei denunciar, mas não adiantou Eu muita denunciei, coisa não também. adiantou nada também. Não adianta Cara, nada. é muito bom a gente ter uma proximidade com os famosos, ou enfim, quem for. Só que a gente tem que ter a consciência de utilizar Noção, né? a noção. As pessoas têm muita falta de noção, né? É, São tempos sombrios. Se tem uma coisa pra concluir é... Se cada um se respeitasse nas redes sociais e fora, o mundo ia ser muito melhor, né, gente? Cada um cuida do seu nariz e... A liberdade de expressão existe, mas tem que se respeitar, né, meu? Enfim. Bom, a reunião de pauta de hoje está acabando. Para saber das notícias e curiosidades da comunicação e ficar por dentro do que acontece na Unicinos, acesse UnicoCC. Siga a Unicos também no Twitter, twitter.com/unicocc. E curta a nossa página no Facebook. Agradeço a companhia dos colegas Cassiano Cardoso. Valeu. E Até a Joellen próxima. Soares. Obrigada, bom final de semana. Obrigada pela participação de vocês, colegas. Eu sou Natália Collor e o Reunião de Pauta é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação da Unicinos. Supervisão das professoras Annelise Zanoni e Débora Lapa Gadré. Mesa de áudio por Luiz Henrique Machado. Para entrar em contato com a gente, mande e-mail para contato@unicos.cc. Um bom final de semana e até o próximo sábado. Take me back to a time only we knew how to We could waste a night with an old phone, smoke a little weed on the couch in the back.